Hoje a aula tá quente. Vamos analisar o acordo de não persecução penal. Roda a vinheta. Acordo de não persecução penal é uma das mais importantes inovações trazidas pela Lei 13.964 de 2009, o pacote anticrime, aliás, de sofrível técnica, e que mudou alguns dispositivos do Código de Processo Penal e do Código Penal. Vamos lá. Tendo como diretriz a justiça penal consensual, o acordo de não persecução penal é, nas palavras do meu querido colega Rogério Sanches, o ajuste obrigacional celebrado entre o órgão de acusação e o investigado, com assistência do seu advogado ou defensor. Esse acordo, devidamente homologado pelo juiz, é um acordo no qual o investigado assume sua responsabilidade, aceita o cumprimento desde logo de algumas condições mais brandas do que a sanção penal e passa imediatamente a ficar livre dos efeitos deletérios de um processo criminal. Bem, antes da vigência da Lei 13.964, esse pacote anticrime, que fez mais confusão que solução, o Conselho Nacional do Ministério Público havia editado a Resolução 181 de 2017, que regulamentava esse acordo antes da lei. Então ele já era tratado, regulamentado por uma resolução administrativa antes de ter lei. Essa resolução teve, obviamente, a sua constitucionalidade impugnada pela Associação dos Magistrados do Brasil e pela Ordem dos Advogados também, pela OAB, por meio de ações declaratórias de inconstitucionalidade. Você vai ver aí o número das ADIs. O fundamento é que essa matéria só pode ser estabelecida por lei. Essa discussão acabou perdendo relevância com a entrada do pacote anticrime. Hoje, o acordo de não persecução penal está regulado por lei, desde dezembro de 2019. Bem, como você sabe, no caso de uma ação penal pública, vigora o princípio da obrigatoriedade ou legalidade. O Ministério Público tem o dever de oferecer a denúncia, desde que provada a materialidade e desde que haja indícios de autoria. Ele só pode deixar de denunciar se fundamentar o arquivamento. Por isso, este dever só pode ser quebrado ou quando não for identificada a hipótese de atuação com arquivamento fundamentado ou mediante autorização legal pelo acordo de não persecução penal, que é o caso, por exemplo, da transação penal, da suspensão condicional do processo, que vigoravam desde 95 com a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, e agora, com base no pacote anticrime, também pelo acordo de não persecução penal. É a jurisdição consensual substituindo a jurisdição conflitiva. Essa discricionariedade ministerial, contudo, essa de fazer o acordo e não entrar com a ação, não é ilimitada. É uma discricionariedade regrada, já que o Ministério Público está subordinado a alguns pressupostos estabelecidos por lei para a concessão do benefício. Não dá para fazer esse acordo de não persecução penal do jeito que o Ministério Público quiser. Tem regras, limites e requisitos. Observe que o novo artigo 28, letra A, do CPP, com a modificação trazida pelo pacote anticrime, traz os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal. Toma nota aí. Quais são os requisitos para que o Ministério Público deixe de apresentar a denúncia e faça esse acordo? Primeiro, tem que ter um procedimento investigatório formalizado. Pode ser um inquérito policial, pode ser um PIC, uma investigação conduzida pelo Ministério Público ou outro procedimento previsto em lei. Mas é necessário que exista uma atividade formalizada de investigação. Controla-se assim a atividade do Ministério Público e abre a possibilidade para a defesa fazer um juízo de conveniência para saber se vale a pena ou não, diante daquela investigação formal, a celebração do acordo de não persecução penal. Então, o primeiro requisito, tem que ter uma investigação oficial e formalizada. Segundo requisito, não pode ser caso de arquivamento. Se não houver indício suficiente para o oferecimento da denúncia,
o promotor tem o dever legal de fundamentar o arquivamento e não oferecer a denúncia. Para que haja o acordo de não persecução penal, exige-se justa causa para a ação, suporte probatório minimamente indiciário da autoria e prova da materialidade. Sem isso, não dá para se propor um acordo contra alguém que não deveria sequer ser denunciado. Tem que ter, portanto, justa causa para a ação penal. Terceiro requisito, tem que seja cominada uma pena mínima abstrata, hein? Pena mínima inferior a 4 anos, abstratamente prevista, e que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Só cabe o acordo de não persecução penal se a pena mínima em abstrato, mínima prevista em lei, for inferior a 4 anos. Para o cálculo da pena, você leva em conta a presença de causas de aumento e diminuição. Como é a pena mínima, pega a causa que menos aumente e a que mais diminua para saber qual é a mínima pena prevista em lei. Quarto requisito, o investigado deve ter confessado formal e circunstancialmente a prática do crime. Ele tem que confessar. Quer fazer o acordo? Quer ficar livre do processo? Confessa o crime. E ele tem que confessar também todas as circunstâncias que circundam os fatos investigados. Não há confissão de culpa. Não chega a se formar um juízo de culpa, pois isso só ocorre após o devido processo legal. É uma confissão, uma admissão da prática da infração penal para fins de celebração do acordo. Além desses pressupostos, para que haja o acordo de não persecução penal, há também alguns pressupostos negativos. O artigo 28A, no seu parágrafo 2º do Código de Processo Penal, estabelece que não cabe acordo de não persecução penal. Não cabe. Número 1. Se for cabível a transação penal prevista na Lei 9.099, desde 1995 para infrações de menor potencial ofensivo. Essa transação penal só se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo. E, portanto, quando se tratar de uma situação mais favorável ao acusado, claro que não vai ter o acordo de não persecução penal, ele já faz a transação penal para a extinção da punibilidade. Segundo pressuposto negativo, não cabe se o investigado for reincidente ou se houver elementos que indiquem que ele é um criminoso habitual, a não ser se for criminoso habitual de infrações insignificantes, certo? Então, reincidente ou criminoso habitual não tem direito à persecução penal. Olha que sacada. As condições pessoais do acusado que indicam reiteração criminosa impedem o acordo de não persecução penal. Vê-se que, mesmo que este não seja reincidente, se os antecedentes criminais indicarem que ele é um criminoso profissional que faz do crime o seu modus vivendi, tem que ser negado o acordo. O professor Fábio Tavares entende que este pode ser tido como inconstitucional por ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, porque de fato ele não foi condenado. Você está dizendo que ele é criminoso habitual com base em processos em andamento ou inquéritos? É discutível se isso pode ser um pressuposto negativo. Terceiro requisito. Não cabe acordo de não persecução penal se ele já foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento de infração em outro acordo de não persecução penal. Ainda não deu tempo, mas transação penal ou suspensão condicional do processo. 5 anos antes, ele já pegou uma transação penal ou suspensão condicional do processo, não cabe o acordo de não persecução penal. Bem, se o acusado já tiver sido beneficiado com medidas despenalizadoras, ele não pode celebrar um novo acordo, pois indica que a sua personalidade é incompatível com o benefício. Toda hora ele quer moleza? Olha, presta atenção, hein? Agora o Código de Processo Penal proíbe expressamente a concessão do acordo de não persecução penal nestes crimes que envolvam violência doméstica ou crimes contra a mulher por questões de gênero. Dada a gravidade desses delitos, foi feita uma opção expressa do legislador pela sua incompatibilidade com a justiça penal negocial, com a jurisdição consensual.
E lembra, hein, gente? Violência doméstica contra a mulher ou não, qualquer violência doméstica impede o acordo de não persecução penal. E crime contra a mulher em violência doméstica ou não, em razão do gênero feminino. Ou seja, contra a mulher não precisa ser na violência doméstica. E na violência doméstica não precisa ser necessariamente contra a mulher. Legal? No próximo vídeo nós vamos falar sobre as cláusulas desse acordo de não persecução penal. Deixa aí o seu like e me manda suas dúvidas. Até lá!